Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen jogando aqui contra o francês MVL, são dois gigantes aqui no Norway Chess 2022, partida pensada aqui, vamos dar uma olhada. O Magnus Carlsen que é o campeão do mundo e o MVL que é o acrobata do xadrez. Vamos dar uma olhada nesse espetáculo, vamos lá. Muito bem galera, recado rápido antes de começar aqui a partida. Se você quer melhorar em finais, sabia que o finais é uma das partes mais importantes do jogo de xadrez? Abertura, meio jogo e finais, né? E você melhorando em finais vai acabar com aquele drama de deixar de vencer um final vitorioso, né? Ou de deixar de empatar, um final empatado acaba perdendo. Enfim, vários dramas aí que acontecem no xadrez. Os finais são um momento decisivo ali da partida, né? E o grande mestre André Diamante vai fazer uma sequência de 3 cursos de finais. O primeiro deles começando agora dia 15 de junho. Serão os cursos básico, intermediário e avançado de finais com o grande mestre André Diamante, tá bom? Se você se interessou, mais detalhes aqui na descrição do vídeo tem o link. Vamos à partida, Magnus Carlsen com as peças brancas, abre aqui com D4, o MVL vem com cavalo em F6, C4, G6, cavalo C3 e aqui D5. O MVL vai para defesa Grunfeld. Ô Rafa, eu acho que eu já vi esse vídeo aí, hein? Você não fez esse vídeo aí esses dias? Ontem, sei lá. É galera, realmente não é essa mesma partida, mas eles jogaram bem parecido aqui, mais ou menos até o lance 13, você vai achar que você já viu esse vídeo, mas não, é vídeo novo, tá bom? Aqui é o seguinte, C por D5, cavalo por D5 é bom pra gente treinar Grunfeld aqui a abertura, né? E4 atacando o cavalo e depois das trocas, eu costumo dizer, né? Você não tá tendo déjà vu não, eu costumo falar sempre isso, na Grunfeld as brancas ficam com esse centro fortíssimo, pra quê? Pra que as pretas caiam pra cima desse centro, né? Bispo G7 foi jogado, bispo B5 cheque. O Carlsen faz isso pra quê? Se você viu o outro vídeo você lembra, pra deixar esse peão aqui em C6 e atrasar um pouco essa ideia de jogar C5 para atacar o centro, né? Então C6 foi jogado bispo A4 e B5 perseguindo aí o bispo, que recua para B3 e agora A5, aqui o MVL sai disparando com os peões, cavalo em F3, roque e A4 perseguindo o bispo, porque depois de bispo C2 finalmente joga C5. Rafa, eu tenho certeza que eu já vi esse vídeo, não é o mesmo, mas até aqui tá igual mesmo. E agora o Magnus Carlsen joga com torre B1 atacando esse peão e na partida que a gente já viu anterior a esse vídeo, o MVL jogou com cavalo C6. Foi assim que seguiu na partida, deixando esse peão, porque ele tinha essas ideias de jogar com bispo A6 e tudo mais, né? Mas nessa partida aqui ele joga diferente, ele joga com bispo G4, cravando aqui o cavalo, então a gente já tem agora uma partida diferente, tá bom? Aqui E5 pelo Magnus Carlsen, e ele acabou realmente fazendo esse mesmo lance na partida, mas aqui a posição já é outra, cavalo C6 e bispo E4, né? Na partida anterior, quando jogou o bispo E4, o MVL foi lá e cravou aqui o bispo do Carlsen, né? Mas aqui já realmente é outra partida. Torre C8 foi jogado pelo MVL, protegendo aí o cavalo, H3, bispo por F3, dama por F3, intensificando a pressão aqui para cima do Pocotó, dama D7 trazendo mais uma defesa, conectando aí as torres. Bispo D3, pressão agora no peão de B5, CD4, bispo por B5 capturando o peão e agora D por C3 e dama por C3. Claro, né? Aqui entre você escolher o peão de A4 ou de C3, o de C3 é prioridade. Por quê, Rafa? O peão de C3 é o chamado peão passado, né? O peão aqui que não tem nenhum peão das brancas na mesma coluna ou nas colunas adjacentes é um peão perigoso que pode ser levado à promoção, né? Então, dama por C3 aqui para evitar. E agora dama D5, centralizou bem a dama, pressionou bastante aqui o peão central, bispo por A4 capturando o peão, dama por A2, aqui é a decisão aqui do MVL, capturando o peão e atacando todo mundo aqui, hein? Torre em A1 protegendo e atacando a dama. E agora o que o MVL faz? O que eu costumo falar quando o MVL tem uma peça atacada? O que ele faz? Ele não recua. Ele vai atacar a sua peça, ele vai cravar a peça que atacou, ele vai começar a fazer acrobacias e malabarismos, né? Essa é uma característica do MVL. E aqui então ele manda a bala no lance cavalo por E5, né? Olha que lance bonito aqui, né? Deixando a dama, mas também atacando agora a dama aqui do Magnus Carlsen. Temos trocas, portanto, agora. Bom, era possível, você pode perguntar assim, não é possível agora capturar essa torre? Já que a dama tá atacada mesmo, vamos embora, vamos pra cima? Seria possível, né? Depois de dama toma aqui, claro,
não torre toma, mas sim dama por A1, né? Essa seria a melhor resposta do MVL, seguindo na mesma, devolvendo na mesma moeda, né? E agora a dama do Carlsen estaria atacada, ele teria que recuar, talvez aqui para C2, e poderia ir embora, né? Poderia seguir também dessa forma, tá bom? Mas aqui o Magnus Carlsen preferiu jogar com torre por A2 direto e depois de torre por C3, bispo D2 atacando. E a gente tem esse final, então a gente vai entrar quase aqui no final. As brancas com um par de bispos contra bispo e cavalo, Carlsen com um peão a menos. Vamos ver, a gente sabe que um Carlsen com quantidade igual de peões é vitória para o Carlsen, né? Porque partida equilibrada, empatada em finais, o Carlsen vai ganhar sempre, mesmo que leve 200 lances. Mas será que quando ele tem um peão a menos, que ele consegue fazer coisa boa? Vamos ver. Aqui torre de C em C8 e agora bispo B5. Controlando aqui o cavalo, né? Essa configuração do bispo distante do cavalo por duas casas, uma peça fica controlando a outra, né? Olha aqui essas casas, né? Interessante observar isso. Torre C5 foi jogada atacando o bispo e agora o bispo volta lá para E2 mais uma vez, distante aqui de duas casas. Cavalo C6 foi jogado e agora a torre C1 propondo trocas, torre toma, bispo toma e a torre vai para a coluna lá, para a coluna B. Torre B8, o bispo E3 foi jogado, o bispo D4 propondo trocas mais uma vez e o Carlsen quer manter o par de bispos. Bispo H6... Além de tudo com aqueles temas, né? Se a torre descuidar depois de algum tempo, tem que tomar sempre cuidado aqui com temas de checkmate na fileira do fundo, né? Um bispo que incomoda, o MVL sabe disso, ele joga com o bispo aqui em G7. Interessante notar que o MVL não gastou nada de tempo, né? É muito pouco, né? Ele gastou 1 hora só, o Carlsen já tá quase acabando o tempo dele aí. Bispo E3 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen e agora H5 pelo francês. O Carlsen segue com G3, E6... Rei aqui em G2, no final os reis devem jogar, cavalo B4, torre aqui em D2 e o cavalo vem para D5 atacando lá o bispo. Torre D3 permitindo as trocas, cavalo por E3, torre por E3 e agora sim, é bem final mesmo, né? Será que o Carlsen segura essa bronca? Vamos ver. Bispo D4, torre D3, sobraram bispos de cores opostas. Ah, Rafa, bispo de cor oposta empata. Se não tivessem as torres, de fato, mas com as torres a história é outra, é complicadíssimo jogar isso aqui. E5 foi jogado torre D2 e agora rei G7 H4. Interessante notar que o Carlsen coloca os peões nas casas escuras, mesmo não tendo um bispo que possa proteger esses peões, talvez na tentativa de restringir o bispo do MVL. A rei H6 foi jogado F4, bispo em E3 e agora, hein? Tá com o peão atacado, a torre atacada e agora Magnus Carlsen. Torre D7 no limite, atacando aqui o peão de F. E por F4, G por F4 e aqui F5 colocando o peão em segurança e mantendo o ataque aqui para cima do peão de F4. Rei F3, bispo C1, bispo C4 e aqui torre C8 perseguindo o bispo. O bispo foi lá para F7 e torre C3 cheque. Separando o rei aqui, ó. Separando o rei da defesa do peão de F4. Então rei G2 e agora bispo por F4. Carlsen tem 2 peões a menos, não tá fácil isso daqui não. Bispo G8 agora aqui pelo Magnus Carlsen. E aqui ele tá ameaçando alguma coisa parecida com checkmate, né? Claro que o MVL não vai permitir, G5 dando a casa de G6 agora para o rei. E agora bispo em E6 aqui pelo Magnus Carlsen, atacando o peão que ficou enfraquecido aqui, o peão de F5. Rei G6 foi jogado, protegendo o peão. E agora a torre D5, insistindo na captura do peão. G4 avançando e aqui bispo por F5 cheque. Carlsen conseguiu recuperar um peão, continua com um peão a menos. Rei F6, bispo H7, bispo E5 cortando aí a torre, o bispo vem para G6, um lance interessante, aqui começam os dois a fazer malabarismos e magias nesse final, né? Aqui esse lance ele visa desviar aqui o rei para que a torre possa capturar e esse final é conhecido pelos grandes mestres como um final empatado, quando mesmo com um peão a mais, o rei está próximo da casa de promoção do peão passado, né? Então aqui a casa de promoção seria a casa de G1 e aqui está dominado pelo rei, então seria um final empatado. Então o MVL sabe disso, ele segue aqui com G3 avançando o peão e agora a torre em A5, Magnus Carlsen mantém, né, a torre de olho no bispo, caso o bispo dele seja capturado. Interessante notar que o tempo do Magnus Carlsen já não está muito bom, né? São 30 segundos de acréscimo por lance, ele já está jogando nos acréscimos. Torre C4 foi jogado atacando o peão, torre A6 defendendo o bispo, cheque. Torre lá em G7 e aqui bispo por H5 e torre por H4. E esse final aqui complicadíssimo agora, hein? Torre G6 cheque, rei H7, torre G5, protegendo o bispo, atacando o bispo do MVL, torre H2 cheque, rei F3, torre F2 cheque, rei G4, jogou o rei pra longe, e agora, será que dá tempo de... será que consegue avançar esse peão? Primeiro o bispo F4 atacando a torre, e depois de torre G6,
a gente tem um momento crítico, galera. Um momento crítico, tá na vez do MVL jogar. O MVL precisa articular para de alguma forma conseguir promover esse peão. O Magnus Carlsen tem que tentar segurar, mesmo com o rei dele já estando um pouco fora, né? O bispo aqui no limite defendendo a torre, não tá muito fácil aqui pro Carlsen. E aqui o MVL, mais uma vez, olha aí a questão dos finais, né? São decisivos. O MVL tem a possibilidade de vencer aqui. E ele faz o lance torre F1 e o Magnus Carlsen encontra aqui um recurso muito bacana que a gente vai mostrar agora, tá? Então torre F1 foi jogado, depois a gente volta aqui nessa posição para comentar o que aconteceu. Vou comentar agora já. Esse lance bispo C7 é muito difícil de achar esse lance. Mas olha que sensacional a posição aqui, o que faz esse lance, né? Esse lance faz várias coisas. Primeiro, corta o rei aqui do Magnus Carlsen. Então o peão, a grande ameaça agora das negras é promover. É promover esse peão, o rei aqui tá tapando a torre, né? Que mais está acontecendo? O bispo tá aqui tendo que defender a torre, né? Então depois desse lance bispo C7, é impressionante como força a vitória aqui esse lance, né? Principalmente por conta do rei aí que não consegue escapar para esse lado, né? E o peão aqui tá protegido. E além de tudo, o bispo tá segurando também a casa de H2, né? Então, por exemplo, aqui o que as brancas têm que fazer? Sei lá, jogar aqui um rei H4, por exemplo, para poder evitar aqui a promoção do peão. Aqui estaria vindo torre H2 cheque e depois de rei G5 G2. E aí dá para parar a promoção do peão? Não dá. Olha que espetáculo de posição. Por quê? O rei tem que sair daqui, certo? O rei tem que sair daqui. Quais são as duas únicas casas que esse rei pode ir nessa posição? Só essas duas. Aqui não pode por causa do bispo. Aqui não adianta, senão o peão promove, né? E pra cá a torre não deixa. Então, e não tem outro lance que você queira fazer cheque, aqui não adianta nada. Rei G7, torre G6, e rei vem para F7, torre em F7 cheque, também não adianta. O rei sai lá para E7 e não tem mais como a torre segurar o peão. Então, aqui só tem esses dois lances para poder considerar. Se rei F5, a torre toma o bispo com cheque. Então não adianta também. E se rei F6 tapou a torre, tá vindo o bispo B6 com o peão promovendo na sequência. É ou não é maravilhoso esse final? Maravilhoso, né? Bispo C7 exclama duas. Infelizmente o MVL não encontrou aqui esse lance maravilhoso, bispo C7, com uma particularidade incrível, né? Uma situação rara de se ver no xadrez. Aqui o MVL acabou não encontrando, seguiu com torre F1 e agora o Magnus Carlsen, será que ele segura a bronca? Rei F5, único lance da posição, permitindo a torre controlar agora o avanço do peão. E aqui o MVL vai para um lance espetacular, bispo G5 cheque, um lance à primeira vista estranho, porque esse lance dá um cheque descoberto, mas coloca o bispo aqui na cara de todo mundo, né? Que lance é esse que o MVL tá fazendo? Um lance muito perigoso e o Magnus Carlsen não cai nessa e joga com rei E4. Se ele tivesse capturado, aqui não dá para capturar de torre, né? Se capturar de torre, você pega o rei e sai correndo, né? Assim que eu falo. Você captura o rei, põe no bolso e sai correndo. Então aqui, o lance que poderia ser considerado seria rei toma, mas aí as pretas estão ganhas por conta de G2. Bonito isso, né? Bem bonito mesmo. Aí você fala, não, mas esse final, já sei, as brancas vão ter que sacrificar a torre, mas vai sobrar um final de rei e bispo contra rei e torre que é empatado. Rei e bispo contra rei e torre na maioria das vezes é empatado. O problema é que não vai cair nesse final. Olha só, o que as brancas podem fazer para evitar aqui a promoção? Forçado praticamente, rei H4, né? Para poder sacrificar a torre. O problema é que estaria vindo torre H1 primeiro, cheque, jogando o rei para a coluna G. E depois, então, promovendo com uma posição completamente vencedora aqui para as negras, né? Então, é muito interessante esse lance bispo G5 aqui do MVL. O Magnus Carlsen não pode capturar e ele rapidamente calcula e joga aqui o lance rei E4. Torre F4, cheque, rei D3. Torre F5 agora foi jogada aqui pelo MVL. Protegendo aí o bispo, e agora rei E4 aqui atacando a torre. Torre F4 cheque, rei D3 e aqui bispo H4. O MVL evita as repetições, ele quer ganhar, ele salva aqui o bispo, defende o peão. Torre E6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, será que o Carlsen segura aqui? G2 avançando o peão. Torre G6, a torre voltou agora para parar aqui o peão e realmente fica difícil agora de defender, né? Seria possível jogar torre F2, rei E3, seria uma outra maneira de continuar. Aqui o MVL faz o lance torre F5 e agora, hein? E agora, Magnus Carlsen, como é que você vai fazer? A torre tem que controlar aqui esse peão, o bispo tá atacado, o bispo não pode sair se não cai a torre, né? Cai a torre. Então o Magnus Carlsen vai pro único lance da posição, torre por G2.
Torre por H5 e a gente tem esse final, então rei, torre contra rei, torre, bispo. Rei E4, bispo F6, rei F4, bispo G7, rei E4. Magnus Carlsen mantém o rei no centro, né? A história toda é essa, tenta cortar aqui o rei do MVL e manter o rei no centro. Manter o rei o mais próximo possível do centro, sempre que possível. E o MVL percebendo, né, que o Magnus Carlsen não vai perder esse... Tá ganhando 30 segundos de acréscimo a cada lance que ele faz ao toque. Ele conhece esse final aqui, né, de frente para trás, de trás para frente. E aí o MVL, então, ambos concordam aqui num empate, né? Esse final realmente bem jogado, ele é um final empatado, né? Um espetáculo entre esses dois gigantes, um espetáculo. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos lá. Olha aqui a classificação afiada, uma partida com vai e vem, onde ambos os jogadores tiveram chances, né? 94,1% de precisão para o Carlsen, 94,4% para o MVL, realmente precisões aí gigantescas, né? E a gente vê que o MVL teve sim possibilidade de vitória, a gente viu aquele bispo C7, coisa maravilhosa, que estudo de final bonito, né? Mas durante a partida acabou não dando para encontrar, né?